Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos dar início à nossa escola bíblica da nossa terceira lição, amém? Semana passada eu não pude dar aula, então hoje a gente começa com a aula atrasada da semana passada. Então seria a lição 4, nós vamos dar a lição 3, e durante a semana eu vou ministrar a lição 4, e aviso os irmãos que vai estar disponível a aula no YouTube, e pronto. E durante a semana eu ministro a aula de número 4, lição número 4, mas hoje vamos dar a lição de número 3, que é a aula que a gente ficou pendente semana passada. Eu tive uma correria no hospital com minha esposa, né, que está grávida, e ficamos quase uma semana lá, então não deu para eu estar ministrando. Então, hoje vamos dar a nossa lição de número 3, amém? Vamos orar, amém? Senhor nosso Deus Pai, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Em tua presença, Senhor, meu Deus e meu Pai, te peço que o Senhor venha nos dar inspiração, meu Senhor, desta aula, venha falar aos nossos corações, venha nos dar instrução, sabedoria, conhecimento, entendimento da tua palavra, revelação, Senhor, da tua mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, meu Senhor, da tua palavra, que o teu Espírito Santo venha ministrar fortemente a cada mente, a cada coração. A tua palavra diz que o teu povo perece por falta de conhecimento. Meu Senhor, que o Senhor nos dê instrução, conhecimento, entendimento e sabedoria da tua lei, Senhor. Não deixe o nosso coração, Senhor, dominar as nossas atitudes. Não deixe o nosso raciocínio lógico, a nossa razão, dominar as nossas decisões, mas que o nosso coração e a nossa razão esteja entrelaçado ao teu coração, à tua vontade, no centro da tua palavra, no entendimento da tua verdade. Senhor, em nome de Jesus Cristo, não nos deixe estribar em nosso próprio entendimento, conhecimento, a inteligência, mas que possamos ser dependentes da tua lei, da tua palavra e da tua vontade, Senhor. Pois há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o seu fim é um fim tortuoso, terrível de morte. Que o Senhor nos dê a luz do Evangelho, a luz da tua palavra, Senhor, para que o nosso fim seja fim de vida, para que os nossos caminhos sejam um caminho de honra, um caminho abençoado na tua presença e próspero, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Por isso nos ilumina na tua palavra e na tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Lição de número 3. Essa lição foi de 19 de abril de 2026. Título: A impaciência na espera do cumprimento da promessa. Lembrando os irmãos que nós estamos ministrando a nossa revista sobre os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Eu vou colocar aqui a nossa capa da revista para trazer a memória. Vamos lá, vou colocar aqui na tela. Homens dos quais o mundo não era digno. Então nosso título, nosso tema central, né, o legado de Abraão, Isaac e Jacó. Então nós estamos ainda falando sobre o patriarca Abraão. Depois vamos entrar na história resumida e um pouco sobre Isaac, e depois a de Jacó, né? Essa é a nossa capa da nossa revista com o tema central. E temos aqui a nossa lição de número 3, aqui em tela. A impaciência na espera do cumprimento da promessa é o tema da nossa lição de número 3. Como vemos aqui, o primeiro tópico, o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. O segundo tópico tem por título as consequências de agir por conta própria. As consequências de agir por conta própria. E o tópico 3, o Deus que conduz a história. Deus que conduz a história. Maravilha. Então, vamos lá. Essa aula é muito boa, muito interessante. E nós temos muita lição aqui para aprender nessa lição de número 3. Então, texto áureo. Vamos lá, texto áureo. O texto áureo está em tela. E disse Sarai a Abrão:
Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Nossa, está em Gênesis capítulo 16, versículo 2. Temos também em tela aqui, nós temos aqui em tela verdade prática, a verdade que a gente deve pôr em prática em nossas vidas, né? A impaciência é antagônica à fé, por isso não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com suas promessas no tempo certo. Então, só fazendo uma breve reflexão aqui nesse texto áureo e nessa verdade prática, Sara ela afirma dizendo que Deus a tinha impedido de gerar filho. Então, Sara ela tinha consciência de que a mão de Deus estava nesse negócio de ela não gerar, não é? Porque se ela gera normalmente, nós não víamos, ela não veria e nós não veríamos o milagre, né? Quando Deus ele chama, ele não depende do seu recurso, ele não depende das suas capacidades intelectuais, sociais, suas influências, ele não depende das possibilidades terrenas, ele não depende do mover segundo o homem natural, ele não depende de seus próprios recursos, nem sua inteligência, ele não depende da sua faculdade, das suas formações, nem tampouco da sua teologia, como nós estudamos, mas quando Deus ele chama, ele depende só dele mesmo. Deus depende só dele mesmo. Ele que faz, ele que move, ele que capacita, ele que providencia o milagre, ele que faz o impossível se tornar possível, é ele que sustenta a sua obra, é ele que sustenta a sua chamada. Então tudo depende dele, tudo vem dele. Quando a obra é de Deus, quando vem das mãos de Deus, quando vem do querer de Deus, o próprio Deus sustenta, o próprio Deus move, o próprio Deus é que opera. Então, Deus viu uma improvável, não é? Que era Sara, no caso Sarai, antes de ser Sara, não é? Viu a improvável Sarai, não é? E o improvável Abrão, e mesmo assim, por Deus não depender dos homens, mas depender dele mesmo para realizar, então ele pega o improvável e faz provável, ele pega o impossível e faz possível. Então Deus pega aqui Sarai, que não podia gerar, né? A gente observa aqui claramente que quem não poderia gerar não era Abrão, era Sarai, até porque Abrão teve um filho com a serva, não é? Então quem realmente estava impedida, como Sara mesmo, a gente vê aqui no texto áureo, Sara estava confessando que ela entendia que ela tinha sido impedida de gerar, então ela sabia que era ela que estava impedida de gerar filho, não é? E ela entendeu também, como nós vemos aqui, que veio do próprio Deus. Eis que o Senhor me tem impedido de gerar, então ela tinha consciência. Mas Deus, quando quer fazer uma mãe de uma nação, de povos, de uma multidão de filhos, ele não depende do homem, ele depende dele mesmo. Então Deus pega a improvável estéril, que não poderia gerar, e diz: você vai ser mãe de uma multidão de filhos, né? Mas, mesmo Sara confessando aqui, e texto áureo, e disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Mesmo ela confessando, e ela entendendo, e ela sabendo que Deus a tinha impedido de gerar, o que ela faz? Ela faz isso aqui, a verdade prática diz: a impaciência é antagônica à fé, não é? Vai pela mão contrária, não é? Então a impaciência de Sara, mesmo sabendo que Deus a tinha impedido de ela gerar, a impaciência dela fez ela fazer o quê? Tomar uma decisão errada. Fazer uma decisão errada. Nós vamos ver aqui na lição quais foram as decisões de Sara, não é? Então,
A impaciência atrapalha, não é? A fé é que abre os caminhos e faz com que a gente seja abençoado. Então, é fé confiar em Deus. Então, a fé ou confiar em Deus faz com que a gente seja abençoado e próspero nos nossos caminhos. E a impaciência atrapalha, prejudica, não é? Nos atravessa como uma espada em nosso próprio peito e gera, causando-nos sofrimentos e dores. Não é? Muitas de nossas dores são causadas por causa da nossa impaciência. Geramos dores para nós mesmos, geramos dores para os outros também. Acabamos envolvendo outros que não tem nada a ver com as nossas decisões impacientes, e às vezes a nossa impaciência, além de gerar dores a nós mesmos, gera dores às vezes para pessoas que não tomou a atitude errada, não é? Então, se está todo mundo no mesmo barco, todo mundo que está no barco sofre. Se for a família, todo mundo sofre. Se for um casamento, o casal sofre. Se for no ministério, na igreja, todo mundo sofre. Então, a impaciência gera dores, e às vezes gera não somente dores para quem tomou a decisão errada, mas gera dores para todo mundo que está no barco. Não é? Essa impaciência de Sarai não gerou dor só para ela, gerou dor para Abraão. Que Abraão agora está com um problema nas costas, né? Por causa da impaciência dela. Tudo bem, ele teve participação, porque ele ouviu, mas gerou dor para ela, para a família, para todo mundo, né? Para o filho, até para o filho que não tinha nem nascido, o filho da promessa, gerou dor e sofrimento para o filho da promessa, e gera-se dor até o dia de hoje, não é? Então, o nosso texto áureo aqui já tem uma excelente lição para a gente guardar no coração e aprender, que a impaciência é um problema, e que Sarai sabia que vinha da mão de Deus o impedimento de ela ter filho, mas mesmo sendo vindo da mão de Deus o impedimento de ter filhos, veio de Deus também a promessa de ela gerar. Não é? Então era só deixar a impaciência do lado e confiar. Quantas vezes você toma uma atitude com impaciência porque não tem paciência de esperar a promessa de Deus, não tem confiança, não tem fé para confiar e esperar em Deus, né? Isso gera grandes problemas na vida do homem de Deus, do ministro, não é? Do chamado, da sua chamada. Geram-se dores. Então, Deus pega a improvável para se tornar aquilo que os homens dizem que não há possibilidade. Então, ela é estéril, vinha da mão de Deus, mas Deus diz, eu quero pegar estéril e quero fazer gerar filhos. Além de ser estéril, não é? Além de ser estéril quando estava jovem, não é? Com o seu útero em dia, Deus ainda espera envelhecer a estéril para acabar com todas as chances e possibilidades humanas e mostrar o seu poder e mostrar o seu milagre. Então entenda uma coisa, quando Deus que te chamou, Ele te chamou, é Ele que vai fazer, Ele que vai realizar. Você não precisa ajudar a Deus, não precisa dar uma força para Deus. Deixa eu dar uma força para Deus aqui para divulgar o meu nome. Não. Quem levanta, quem honra, quem edifica, quem constrói é Deus. E se Deus te chamou, meu irmão, é Ele que garante. O maior preocupado é Deus em realizar aquilo que Ele mesmo te prometeu e te chamou. Amém? Então está aqui algumas lições já no nosso texto áureo e nossa verdade prática. Maravilha. É algo para a gente guardar bem guardado no nosso coração. Se a gente guardar isso e praticar e viver esses conselhos que a gente já tem aqui no texto áureo, a verdade prática, ela nos salva de milhares de dores, de várias dores no caminho da fé, né, cristã. Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui da tela o texto áureo. Vamos para a leitura bíblica em classe. Então, você está com sua revista, abre aí sua revista na leitura bíblica em classe, na lição de número 3. Na lição de número 3. Então, vou colocar aqui na tela a leitura bíblica. Está cá. Gênesis capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 16. A lição de número 2, a lição anterior, coloquei uma leitura automática, robótica, mas eu não gostei muito. Depois eu olhei depois e falei, não, fica muito esquisito. Deixa eu mesmo ler. Vamos lá, vamos ler? Ora, Sarai
mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Só parando um pouco aqui, Abrão saiu com 75 anos, quando Deus o chamou para sair. E agora ele já estava 10 anos aqui, como diz o versículo 3, 10 anos já tinham se passado eles morando nas terras de Canaã, ou seja, estava agora com 85 anos. Aqui também diz assim: e Abrão ouviu a voz de Sarai. Então Abrão ele não foi orar, não foi buscar uma resposta divina, Ele ouviu a sua esposa e não foi orar. Maravilha ouvir os conselhos da esposa, A esposa às vezes nos alerta de algumas coisas que a gente não consegue ver. Não é verdade? Porque é melhor serem dois do que um. Mas muitas vezes a gente precisa orar, A gente ouve o conselho, a gente ouve as nossas esposas, mas a gente precisa dobrar o joelho no chão e falar: Senhor, esse conselho da minha esposa é segundo o teu coração, o Senhor está nesse negócio, Abrão não orou, não buscou de Deus uma resposta e se precipitou juntamente com a sua esposa, dando ouvido a ela, sem orar, sem buscar, e foi fazer o que não deveria ter feito. Falta de fé também, Por mais que era o pai da fé, lhe faltou aqui confiança nesse momento. Às vezes também que não queremos ter trabalho, Não queremos pepino, não queremos problema, para ficar discutindo, a esposa falando, e para, às vezes, evitar problemas, nós preferimos satisfazer a vontade da esposa, E depois temos que lidar com um problema 10 vezes maior. Então, às vezes, é melhor a gente ter um pouco de problema com a esposa para evitar 100 vezes mais problema. No que ele fugiu do problema, ele ganhou problema em dobro. Então, claro, nem todo conselho da esposa vai ser ruim. Aliás, acho que uma boa parte dos conselhos das nossas esposas são conselhos que vai abrir os nossos olhos e que são bons conselhos, mas numa decisão que devemos tomar de importância, principalmente uma decisão, tanto as pequenas como as grandes, irmãos, mas quando é uma decisão de grande importância, principalmente, todas devemos orar, mas principalmente quando é uma decisão séria, a gente ouve o conselho da esposa ou de outros, mas a gente tem que orar, para a gente não tomar a decisão errada sem consultar o Senhor, e depois, para evitar problemas, ganhar problemas dobrado, triplicado, Vamos para o versículo 4 da nossa leitura bíblica. E ele teve relações sexuais com Agar, E ele entrou Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Começou o pepino aqui, Já começou o problema. A mulher começou a se engrandecer, a serva contra a sua senhora. Não era isso o plano, não era isso o combinado, Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Você está vendo aí? A mulher, ela enche a cabeça do homem para fazer. Mas se der problema, meu irmão, o problema também é seu. Quando ela viu o pepino, o que ela fez? Meu problema caia sobre você. Você tem que resolver. Então, irmão, vamos orar. Porque se você está fugindo do problema para agradar a mulher, e não orar a Deus, ele pedir direção, você pode ter problema dobrado, porque agora você tem problema com a H e ainda tem problema com a esposa, um pepino, irmão, um problema dentro de casa. Então tá aí, Sara já jogou logo nas costas do homem, você é o homem, resolva. Aí, meu irmão, o pepino é teu. Então ela começou o pepino, e quando o pepino estourou, é você, cabra macho, marido, que vai ter que resolver a bomba.
Então, irmão, vamos orar. Olha só. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva, pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezado aos seus olhos. O Senhor ainda jogou o Deus ainda, viu? O Senhor julga entre mim e ti. Pronto, tá aí. Mulher encheu a cabeça de Abrão. Abrão, para não ter problema, ouve Agar e diz assim: deixa eu me livrar desse problema aqui, que essa mulher está apertando a minha mente. Vamos fazer à vontade. Não ora a Deus, não consulta. Vai lá e faz o que a mulher quer. Aí depois gera-se o problema pela impaciência e falta de fé. E aí agora que tá a bomba, que a bomba explodiu para Sarai, Sarai olhou para o marido e disse assim: ó, a bomba agora é tua. Você é o homem da casa, você vai ter que lidar com essa mulher aí. Resolve. E ela ainda colocou Deus ainda, julgue Deus entre mim e ti, ainda botou Deus no meio, meu irmão. É assim. Então, vamos orar, irmão, vamos orar. Vamos tomar posição, vamos ter posição, irmão, de homem, de marido. Né? Tem hora que você tem que se posicionar, irmão. A gente não pode ser marido banana, não é? Marido banana. A mulher faz você de gato e sapato. Né? Pisa em você e faz você de gato e sapato. Manda e desmanda. Não é? Você não tem voz para nada. Não é assim? Não tem voz para nada. Você não tem voz. Você não sabe pôr limites na tua esposa, na tua casa. Eu estou falando da esposa, você não sabe pôr limite nos filhos, imagina a esposa. Se não souber, mas se você não tem autoridade como marido, cabeça do lar, como autoridade divina dentro da tua casa, se você não tem autoridade para colocar limite na vida dos teus filhos, você vai ter autoridade para colocar limite. Não é dizer, saber dizer sim, saber dizer não à tua esposa, não vai, irmão. Você não sabe colocar limites no teu filho, piorou na tua mulher. Então, assim, claro, o casal trabalha junto, anda junto, a mulher é disjuntora, está ali para estar junto. Só que é o seguinte, irmão, a liderança está na mão do homem, a liderança está na mão do varão. Então, tem horas que você tem que colocar limite da tua casa, irmão, ordenar a tua casa. Tem horas que você tem que dizer não vai, não vou, não dá. Vai brigar, vai gritar, vai gotejar, como a Provérbios fala, né? A mulher contendeira, que é como uma gota que incomoda, vai gotejar, vai gritar, vai sapatear, vai se jogar no chão, vai espernear igual a criança. Irmão, é manter a postura, meu irmão. Tem coisa que é não e ponto final. E pronto. Pronto, acabou. Tem horas que você tem que dizer não é? E tem horas que você vai orar também a Deus. Falar: Senhor, olha, foi me posto aqui essa situação aqui, na minha família, minha esposa e tal. Então, Senhor, aí o Espírito de Deus vai falar com você, falar: meu servo, diga não para ela. E aí? Você vai ser homem ou você vai ser um banana? Não é, irmão? Você vai ser um homem ou você vai ser o quê? Sua mulher é o homem da casa e você é a menina? Não, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Deus falou que não, irmão. Não é um ponto final. Pode fazer greve do que quiser. Greve de sexo, greve de não sei o quê. Irmão, você tem que saber se posicionar e ter postura, não é? Se Deus disse não, é não. Se você também disse não, é não. E pode se acabar o mundo, meu irmão. É ponto final. Tem coisas, tem decisões, irmãos, que é muito importante para você afrouxar. Claro que tem horas, irmão, que a gente está ali, não. Mas são coisas simples e dependendo da situação, você revê, você vai ouvir. Tem hora que você está nervoso, não é? Então você para um pouco para ouvir, olha o que ela está falando. Fala: não, vamos conversar melhor sobre isso aí, né? Mas tem coisas, irmãos, tem situações graves e atitudes importantes que, se for sim, é sim. Agora, se for não, é não. Você tem que se posicionar, porque tem coisa que vai gerar um problema gravíssimo na sua vida, gravíssimo na tua chamada, gravíssima no teu ministério, gravíssima nos teus filhos, e você tem que saber dizer não, né? Tem vários exemplos que você pode dizer não. Não saiba só dizer sim, irmão. O problema é que você foi programado para ficar dizendo sim. Sim para todo mundo, sim para todo mundo. Não dá para viver dizendo sim para todo mundo, irmão. Tem que aprender a dizer não. Eu era jovem, só sabia dizer sim. Eu me lascava todo, eu me prejudicava todo porque eu queria agradar todo mundo. Irmão, à medida que a gente vai ficando mais maduro, a gente vai aprendendo a dizer não. E tem hora que você tem que dizer não, irmão. A Bíblia diz que o não também é de Deus. Não é só o sim.
O sim é de Deus e o não é de Deus. O que é do diabo é o meio termo. É sim, sim e não, não. O não é de Deus e o sim também é de Deus. Então você tem que dizer não. Não para teus filhos, não para tua mulher. Não é? O problema é que a sociedade cria as pessoas para só ouvir sim. A gente tem que também aprender a ouvir o não. Não é verdade? Então, essa hora é a hora de tomar uma decisão importante aqui em Abrão. Ele tinha que orar a Deus. E depois que ele ouvir Deus falar, com certeza Deus iria falar com ele. E ele ia chegar para a mulher e dizer, olha, não vou me relacionar com H, porque é uma decisão de muita importância. O Senhor falou para mim que me faltou fé, te faltou fé. E eu tenho que esperar, porque ele renovou a promessa. Ele disse que eu vou ter um filho teu. E o Senhor disse que não. Então é não. Pronto, final, meu irmão. Porque se você, em momentos que você tem que tomar uma posição como um homem, você não tomar, você vai gerar um problema muito maior. Então você está fugindo do problema? Está fugindo de enfrentar, às vezes, a tua esposa, não é? Nos chiliques que às vezes a mulher dá. Você está fugindo do problema agora, você está criando um problema grande depois. E muito pior. E a mulher ainda vai te acusar. Porque ela mesma ainda vai apontar e vai dizer assim, a culpa é sua. Então, você viu aqui que a gente acabou de ler? Então, irmão, sabe dizer não. Tem hora de você dizer, você não precisa ser um ditador miserável, mas na hora de ser firme, você, homem, precisa ser firme. O homem tem que ser firme. Essa geração está sendo criado para formar homens frouxos, homens sem postura de homem, sem saber dar limites como esposo, como homem, homens fracos. Né? Então saiba conduzir o teu lar, a tua casa, a tua esposa que está debaixo da tua autoridade. Né? Ah, mas a minha esposa é rebelde. Aí, irmão, isso é problema da tua esposa, não é? É problema da esposa. Ela vai pagar o preço dela. Porque a rebeldia, irmão, a pessoa paga o preço pela sua rebeldia. A pessoa paga o preço. Não depende de você fazer a tua mulher obedecer. Depende de você saber liderar a tua casa e ter posição. Agora, se a sua mulher vai ouvir, se a sua mulher vai obedecer, aí outros 500, irmão. Aí depende dela, não depende de você. Mas no que depende de você, você vai se posicionar. Se ela vai obedecer, se ela vai gostar ou não, problema. Entendeu? Você é que tem que se posicionar. Então, se ela transgredir a autoridade do marido, ela vai pagar o preço, irmão. Porque eu nunca vi até hoje alguém rebelde que se levanta contra uma autoridade constituída por Deus e que se dá bem. Não se dá bem, irmão. Só quebra a cara. Então ela vai quebrar a cara dela, não é? Agora você, marido, você tem acima de você Deus, que é a autoridade sobre você. Então também saiba ouvir Deus, ser direcionado por Deus, obediente a Deus, para você conduzir a tua casa de uma forma sadia e abençoada. Não é? Quem obedecer será abençoado. Quem não obedecer dentro da tua casa vai ser amaldiçoado, porque isso está escrito, não é? As bênçãos e as maldições. Então, se você como um homem tem um posicionamento de homem, ouve Deus e obedece a Deus, e se os demais da hierarquia da tua casa não obedecer a você como autoridade, tendo sua esposa, seus filhos não obedecer, aí cada um vai pagar o seu próprio preço, não é? Agora, no que depender de você, homem, tenha a posição de homem. Faltou aqui um posicionamento de Abraão, tanto espiritual como de autoridade na sua casa, e por isso gerou-se diversos problemas, não é? Estamos tratando de um erro de um homem chamado Abrão, mas que não isenta a nós também de dizer que muitas vezes erramos como Abraão, não é? Como Abrão, no caso aqui, ainda o nome era Abrão, né? Quantas vezes a gente como homem errou como Abrão, não é? Então é necessário, no erro, você bater a cabeça e aprender. Tem que aprender, irmão, não é? Tem que aprender. Não deixa a tua casa virar uma bagunça. Todo mundo manda e desmanda na tua casa. Todo mundo manda e desmanda na tua casa. O profeta entra na tua casa, manda e desmanda. O revelador entra na tua casa, manda e desmanda. Aí veio o pastor, entra na tua casa, manda e desmanda. E você na tua casa, na tua mulher. Nos teus filhos. Aí vem a tua mulher, manda e desmanda em você e na tua casa.
Até os filhos tá mandando e desmandando em você e na tua casa, irmão. Que bagunça é essa, irmão? É a nossa geração. Eu estou tratando disso aqui porque a geração de hoje é isso aí. As famílias estão uma bagunça. Aí você tem um lar todo bagunçado, todo deformado, espiritualmente, psicologicamente, todo deformado em sentido de posicionamento de liderança, e quer conduzir a obra de Deus, quer pastorear a igreja do Senhor. A Bíblia diz que se o homem de Deus não sabe colocar em ordem a sua própria casa, ele não tem autoridade para conduzir e dirigir a igreja de Deus. Então, irmão, a gente precisa colocar as coisas no lugar. Homem na posição de homem e a mulher na posição de mulher. E filhos na posição de filhos. Hein? Vamos lá. Mais uma lição aqui que aprendemos na nossa lição de número 3. Eu estou em que versículo? Eu estou no versículo 5, né? Então disse... Eu acho que é o 5, vamos lá. Eu já li o 5, mas vamos lá. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço vendo ela, agora que concebeu, sou menosprezado aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom, o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Pronto. Aí Abraão jogou a responsabilidade novamente nas mãos da mulher. Realmente, né? Depois que ele cedeu, agora o pepino é dele. Em vez de ele resolver, o que ele fez? Jogou a liderança na mão da mulher. Sou eu que tenho que resolver, porque eu ouvi, não era para ter ouvido, mas a partir de que eu, como líder, eu ouvi e fiz o que não era para fazer, e estourou o problema, sou eu que devo resolver. E a mulher fez bem. Sarai colocou na mão do marido, respeitou a autoridade dele. Ela não foi lá tomar a frente: deixa que eu resolvo, rapaz. Aqui eu que resolvo, você é um banana, não resolve nada. Como a maioria das mulheres hoje em dia faz com os maridos, né? Mas não, Sara fez o quê? Sara colocou na mão dele e jogou, e porque ele era a autoridade da casa. O que ele fez? Em vez de ele agora tomar uma posição de novo como líder, jogou na mão da mulher de novo. O que Sarai fez? Foi ficar perturbando e massacrando a serva. Isso também não é bom, né? Aos olhos de Deus também não é bom. Ela pegou agora a autorização do marido e falou: agora eu vou massacrar, vou acabar com essa mulher. A mulher foi tão atormentada, tão massacrada, tão humilhada pela Sarai, que ela fugiu, ela não aguentou, ela foi embora com o filho, sabendo que não tinha o que comer, o que beber, mas mesmo assim ela foi embora. Tá, ela foi embora entre aspas, né? Porque depois o Senhor falou com Abrão e Abrão mandou ela embora, não é? Mas pronto, ela fugiu da presença de Sara, no sentido de que ela começou a fugir, começou a ser afligida e fugir da face de Sara. A situação ficou insuportável e Abrão teve que tomar agora uma decisão, né? Mas vamos lá. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto. Vamos lá? Olha isso aqui. Não, eu estou citando aqui algo lá na frente. A princípio aqui, né, só me retratando aqui, a princípio, Sara, foi exatamente isso. Sara perturbou tanto essa mulher, não é? Tanto, que a mulher fugiu, né, e sem nada. Né? Então, também Deus não está nesse negócio, né, irmão? Deus não está nesse negócio. Então, foi resolvido tudo errado. E Abraão, nada de tomar posicionamento dele, né? Jogando tudo na mão da mulher. Mas vamos lá. E o anjo achou junto de uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de sul, e disse Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugido da face de Sarai, minha senhora. Deus também não está nisso, né, irmão? Afligiu a mulher dessa forma, né? E agora a mulher vai embora assim, desse jeito, né? Também Deus não está nesse negócio. Vamos lá. Então, mas somos todos errantes, né? Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que é. Está vendo? A bênção de Abraão alcançou, não é, também a Agar, porque gerou
estava gerando de Abrão. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho. Já revelou logo, ó, você está grávida, mas aí ó, o que está aí dentro aí não tem ultrassom, não tem ecografia, mas tem revelação divina. O que está dentro do teu ventre é um macho, é um menino. E ele diz assim, ó, chamará o seu nome Ismael. Já deu logo o nome de homem, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo. Já falou do futuro do rapaz. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, tu és Deus da vista. Porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi. Laai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome de seu filho, que tivera de Agar, Ismael. Olha que coisa bonita que a gente viu aqui. Ismael conta, volta, se humilha a Sara, volta para Abrão e conta para Abrão a revelação divina. Conta que o anjo apareceu e diz que o anjo já tinha dado nome. Quem dava nome para filho não era a mulher, era o homem, não é? Se bem que teve alguns casos que a mulher também já foi falando o homem, mas quem oficializava era o homem. Não é? A mulher poderia até fazer sugestões de nome, mas só era oficializado pelo homem. E ela conta e ele acredita, né? Ele acredita que Deus apareceu para ele acredita que Deus deu nome. Aí ele acreditou tanto, né? Ele poderia fazer assim, rapaz, deixa de história da carochinha, você estava com medo de morrer lá e voltou com essa história achando que eu não ia te receber. Mas não, ele acreditou, e aí ele acreditou tanto, e fez bem acreditar, não é? Ele acreditou tanto que ele obedeceu. Se Deus falou que o nome dele é Ismael, então o nome dele vai ser Ismael, não é? Que privilégio, né? Deus escolheu o nome. E era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abrão, tá vendo? Então ele tinha 75 anos quando Deus chama ele para fora, vai para uma terra que eu vou te mostrar, faz promessas, e 10 anos ele anda perambulando por Canaã, não é? Como nômade, de tenda em tenda, e depois de 10 anos ele gera, não é? Um filho com 85, e quando ele já tinha 86, esse filho nasceu. É isso aí. Então essa nossa leitura bíblica em classe deu para tirar algumas lições já desde o princípio aqui, tanto no texto áureo, como na verdade prática, como na nossa leitura bíblica em classe. Tem alguns pontos aqui que eu queria já de antemão comentar com vocês, para eu não perder o fio da meada, porque pode ser que eu lendo a revista mais para frente, eu poderia esquecer de pontuar esses ensinamentos, pontuar essas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, alunos da Escola Bíblica de terça-feira. Então vamos lá, vamos começar a ler a introdução da nossa revista. Deixa eu ver, já eu tenho meus 20 minutos, então vamos lá. Vou ler aqui, abra sua revista na introdução, eu vou ler e a gente faz alguns comentários aqui. Introdução. Deus fez uma promessa a Abrão, mas o tempo passou e parecia que ela jamais seria cumprida, né? Abrão já estava com 85 anos e sua esposa também já era bem idosa. Então Sarai foi dominada pela impaciência e desejou agir por conta própria. Ela decidiu entregar sua serva a Abrão para que tivesse filhos com ela. Ao que tudo indica, o pai da fé e amigo de Deus não consultou o Senhor, mas deixou-se levar pela impaciência de sua esposa. Todos que são dominados pela impaciência sofrem consequências ruins, e com Abrão e Sarai não foi diferente. Nesta lição, meditaremos sobre a sabedoria divina de aguardar com perseverança o cumprimento da promessa de Deus dirigida ao seu povo. Então, temos aqui a nossa introdução. Essa introdução eu já fiz alguns comentários, não é? Então, a importância de aguardar com paciência, perseverança, o cumprimento da promessa, a importância de não ser impaciente ao ponto de tomar atitudes e decisões precipitadas, não é? Que vão te gerar dores e sofrimentos. A importância de esperar e confiar em Deus.
É o que a gente aprende aqui. Então, tópico 1, o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. O plano para ajudar a Deus. Quando Abrão questionou ao Senhor, dizendo que seu herdeiro provavelmente seria o Damasceno Eliezer, seu mordomo, o Senhor lhe assegurou que tal não aconteceria. O herdeiro seria um filho seu, de suas entranhas, ou seja, um filho natural, nascido do ventre de Sarai. Está registrado em Gênesis capítulo 15, do 2 ao 4. Mas o tempo passava, os anos seguiam-se e a promessa não se cumpria. Então sua esposa, observando as circunstâncias desfavoráveis, estava idosa, a idade avançada do esposo e dela e sua esterilidade, pensou em uma solução humana, na verdade, um atalho para ver a promessa de Deus sendo cumprida. Assim, Sarai sugeriu que Abrão se unisse a Agar, sua serva egípcia, para que dela viesse um filho. A impaciência tornou-se maior que a fé de Abrão e Sarai. O que eles não perceberam que muitas vezes o Senhor usa o tempo, a espera, para forjar o nosso caráter. Tá bom? Então, olha só. Deus usa o tempo, Deus usa a espera, não é? E a circunstância para nos forjar o caráter, não é? Bem colocado aqui. Deus trabalha, não é? Nessa espera, nesse tempo. Deus trabalha a nossa fé, Deus trabalha a nossa confiança, não é? Deus trabalha o nosso homem interior, sua mulher interior. Deus trabalha o seu caráter, seu posicionamento como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Então o tempo não vem para te matar, a espera não vem para matar, para te matar, para te prejudicar, mas vem para trabalhar em você, não é? E também existe o tempo para todas as coisas. Se a gente arranca uma manga antes do tempo verde, não é? Já não serve muito bem. Então é necessário esperar o tempo certo, quando está maduro, não é? Então, qual era o tempo certo na vida de Sarai? Qual era o tempo certo na vida de Abrão? Só Deus sabe. Então, o tempo pertence a Deus. No momento certo, Deus iria fazer cumprir a sua promessa no tempo maduro, no tempo certo, não é? Não antes do tempo, porque antes do tempo isso prejudica. Então, o que precisamos? Precisamos ter fé, precisamos ter confiança para esperar o tempo certo do Senhor. O Senhor me fez algumas promessas e eu sei que não está no tempo, porque o Senhor ainda não me falou, não é? Não me autorizou. Então, mas pronto, mas a idade está passando, mas o tempo tem passado, mas você pode morrer a qualquer hora, irmão. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. O problema é a gente ficar impaciente, agoniado, e nessas agonias naturais do homem, a gente começar a tomar atitudes e decisões, né? Esse que é o problema. E aí você vai se transpassar com muitas dores e sofrimentos, porque tomou atitudes precipitadas. Isso é o que aprendemos aqui. Então deixa Deus trabalhar teu caráter. Deixa Deus trabalhar a tua personalidade. Deixa Deus trabalhar no seu eu, para quando você está pronto, você ver acontecer o que Deus disse que iria acontecer. Né? Então, o 2, estamos no tópico 1, no subtópico 2, título do subtópico 2 diz: Abrão aceita o plano de Sarai. Abrão estava sendo pressionado. Era a coação da esposa e do tempo, e acabou aceitando a tentativa de Sarai em querer ajudar ao Senhor. Quando deixamos que a ansiedade e a impaciência tome o primeiro lugar em nosso coração, a nossa fé sucumbe e acabamos cometendo muitos erros. Temos de seguir o conselho do salmista, que afirma que esperou com paciência no Senhor. Salmos 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor. A esposa começa a apertar. A gente já era para ter acontecido, já era para já ter comprado, já era para ser, já era para ter, já era para conquistar, já era para... Ou então você mesmo começa a se agoniar. Eu já era para ser, eu já era para ter conquistado, eu já era para... Irmão, se você está fazendo tudo certo,
Se você está confiando em Deus, você está em fé, você está obedecendo a Deus, se você está obedecendo tudo que Deus está mandando você fazer, se você está ali na posição, não é? Na posição, se não aconteceu é porque não é hora de acontecer. Né? A gente só tem que ficar quieto, aquieta-te, né? Quietai-vos, né? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Se aquiete e saiba que eu sou Deus, diz o Senhor. Então se aquiete, irmão. Joga essa impaciência que vai te matar. Né? Grandes homens e grandes mulheres de Deus morreram na fé, morreram espiritualmente por causa da impaciência. E essa impaciência gerou inconformação, né? Ficou inconformado, vamos falar melhor. Ficou inconformado, né? Gerou desgosto, aflição, perturbação, agonia. E aí, irmão, gerou morte. Então, confie em Deus, porque confiando em Deus, tendo fé em Deus, você tem vida. Então, grandes homens e mulheres morreram no meio do caminho por causa disso aí, por causa da impaciência. Quis fazer acontecer com o braço, quis fazer acontecer com o seu próprio braço, quis resolver com a solução do braço, quis ajudar a Deus com suas escolhas e decisões erradas. E morreram na fé, morreram espiritualmente e não viram as promessas de Deus se cumprir por causa de atitudes erradas. Né? 3. Subtópico 3. Agar, zomba de Sarai. Agar também aceitou prontamente a proposta de Sarai e certamente se sentiu muito honrada. Se sentiu muito honrada. Então Abrão tomou sua serva e ela engravidou. Parecia naquele momento que o plano era perfeito e tudo ficaria bem. Porém, não demorou muito para Agar se levantar contra sua senhora, zombando dela e menosprezando-a. Então está aí o erro de Agar, não é? Qual foi o combinado? O combinado não foi deita-te com o Senhor e gere filho, só que o que você gerar vai ser meu, disse Sara para Agar. Foi uma combinação, sentou e foi feita uma reunião de acordo. Sentou Abrão, sentou Sara, sentou Agar e foi feita a proposta. Não é? A Agar se sentiu honrada, falou, não, eis aqui a serva do Senhor. Né? Que a minha senhora seja honrada com o fruto do meu ventre. Mas na hora que engravidou, subiu para a cabeça. Aí a palavra jogou no chão, não é? O acordo jogou no chão, começou a subir o poder para a cabeça, falou, meu senhor é milionário, tem muitos bens, é um homem de grande importância, rico, e agora eu sou a mulher que estou gerando o único filho dele. A Bambambam agora aqui, a grande senhora aqui sou eu. Essa velha seca que não gerou filho para ele aí vai ficar aí de escanteio. Sai para lá, mulher, sua seca, sua velha. Já disse que ela zombou, não é? Eu imagino, eu estou encontrando palavras aqui, sua seca que não gera, sua amaldiçoada do Senhor, não é? Porque era assim que era vista, né? Quem não gerava, não é? Sua velha que não gera mais filho. Aí ficou mal também, né? Agar começou a errar também, né? Então foi um conjunto de erro que gerou um conjunto de problemas. Subiu para a cabeça da serva. Cuidado, viu, meu irmão? O pastor investe no... Olha a revelação aí. O pastor investe o seu pastor local ou o seu pastor presidente investe no teu ministério, investe na tua chamada. Você não era ninguém. Não sabia nem dirigir um culto direito. Nem sabia pregar. Teu pastor investe em você. Teu pastor te dá oportunidade para você crescer no ministério. O Espírito começa a trabalhar na tua vida. O pastor dá espaço para você. Começa a te honrar com algumas posições de honra. Você não era nada. Mas aí você agora começou a olhar a circunstância e falou, opa, aqui quem sabe sou eu. Se eu fosse o pastor dessa igreja aqui, o negócio ia ser diferente. Isso aqui ia mudar. E aí começa a subir para a tua cabeça, né?
Aí agora você começa a pisar no teu pastor. Teu pastor agora não presta para nada. Seu pastor não tem visão. Seu pastor é um frouxo que não combate o pecado. Teu pastor não tem entendimento da Bíblia. Não conhece muita coisa. É você que sabe, é você que entende, é você que é o valente, é você que é o visão de águia. Cuidado. Cuidado para não subir para a tua cabeça. Porque Deus é bom para jogar no lixo, no chão, esses tipos de soberbo. A humildade precede a honra, mas a sua arrogância, a sua soberba precede a tua queda. Cuidado, cuidado. A serva subiu para a cabeça, caiu por terra, que o próprio Deus mandou, não é? O próprio Deus lá na frente, quando viu muita bagunça, falou: aí, põe para fora. Já está demais. Cuidado, tem um limite. Há um limite. Há um cálice. Né? Há um cálice. Esse cálice vai enchendo. Mas com tudo que está demais, Deus dá um basta. Quando nesse cálice encher, ela transborda. E quando transbordar, aí vem o basta de Deus. Cuidado. Melhor andar pelo caminho da honra, honrando aquele que te honra. E andar pelo caminho da humildade. Aí não tem limites para você. As pessoas não entendem sobre o princípio de honra. Vai estudar, vou te fazer uma recomendação. Estude sobre princípios de honra. Vai estudar. Você vai ver. O que Deus faz na vida de um homem que honra princípio de honra? E o que Deus faz quando alguém não tem princípio de honra? Dá uma estudada. Você tem várias ferramentas para estudar hoje em dia, fácil. Na minha época eu tinha que ficar abrindo um monte de livro na mesa, 5, 10 livros para estudar a noite toda. Né? E ainda é necessário. A gente tinha que pegar um ônibus, ir lá numa biblioteca. Né? Hoje você tem a IA, inteligência artificial, você tem o Gemini, você tem o Google, você tem tanta ferramenta na internet aí para estudar. Né? Tá na tua mão. Estuda aí, princípio de honra. Então, Hagar zomba de Sarai. Então, subiu para a cabeça, né? Subiu para a cabeça. Vamos lá. O erro de Sarai trouxe para o seu lar o desprezo, a zombaria, certamente a tristeza e a dor. Fecha aqui o subtópico 3, entende? Trouxe tanto mal por causa de uma decisão errada, pela impaciência. Eu vou adiantar um pouco. Né? Eu já dei, na verdade, no início, assim, uma geral sobre a lição. Né? Eu falo sempre aos irmãos, aos alunos, que eu dou uma geral da lição. Não é? Se eu leio a revista toda, ou se eu não leio, eu sempre estou lendo, eu estou dando uma geral, né? Um resumo da lição. Né? Mas vou continuar lendo aqui. Vamos para o tópico 2. Tópico 2. As consequências de agir por conta própria. 1. Conflito familiar. Olha aí. Não tardou para as consequências do ato precipitado de Sarai se manifestarem. As primeiras foram a competição e a soberba. Agar, a serva, falei sobre soberba agora. Agar, a serva egípcia, comportou-se como uma competidora fria e ingrata. Em sua altivez, ela passou a desprezar sua senhora, causando-lhe mal-estar e trazendo confusão para o clã, para a família. 2. A fuga de Agar. Agar não se considerava mais serva de Sarai, mas tornou-se sua adversária. Diante da confusão, Sarai cobra de Abrão uma resposta imediata, uma posição. Então o patriarca responde, disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faz o que for bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Agar e Sarai agiram erradamente, como eu comentei anteriormente, e sem nenhum sentimento um pela outra. Podemos imaginar a triste situação de Agar, grávida pela primeira vez, sem experiência, sem comida, sem água, solitária e errante pelo deserto. Olha aí, todo mundo errando e todo mundo recebendo consequências. Abrão errando e recebendo consequências, Sarai errando e recebendo consequências, e Agar errando e recebendo consequências. Não tem para onde fugir, irmão.
É uma colheita certa. O mal que você colhe, você planta. O bem que você colhe, você planta. Todo erro traz consequência. 3. Deus entra em ação. Aí agora Deus entrar no pepino, não é verdade? Quantas vezes acontece isso, né? Agora Deus entra para resolver, não é? E louvado seja Deus pela bondade e pela misericórdia de Deus que entra para resolver a bomba que os homens trazem para si mesmo, né? E para os outros. Deus entra em ação. Deus é justo, fiel e amoroso. Ele é diferente, né? Ele ouve, vê e responde ao aflito. O Senhor ama a justiça e aborrece a iniquidade. Salmos 45, 7. Depois que Sarai afligiu Agar, esta fugiu e foi encontrada pelo anjo do Senhor no deserto junto a uma fonte. Em seguida, ele lhe perguntou a Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. A gente leu isso na leitura bíblica, não é? Então o anjo lhe falou, torna-te para tua senhora, humilha-te debaixo das suas mãos. Às vezes é preciso retornar ao lugar de onde saímos e nos humilhar, pedir perdão e esperar que Deus venha agir em nosso favor. Não é? Se errou feio, volta lá, pede perdão, se humilha, não é? Deus honra. Foi esse conselho que Deus deu a Agar. Agar, você foi altiva. Agar, você foi soberba, arrogante, prepotente e trouxe muito mal para os outros e para você. Mas eu vou te dar um conselho. Volte e se humilha, pede perdão. Né? Então, irmão, se você foi arrogante, soberbo e trouxe danos e caos, vai lá e volta, se humilha, que Deus vai honrar. Então, Deus manda ela se humilhar e pedir perdão e esperar que Deus venha agir, não é, no favor. O Senhor tinha uma promessa para Abraão, mas ele não desamparou a serva, que estava em uma situação de vulnerabilidade. O Eterno e justo não age como os homens. Talvez Deus não age como os homens, né? Não vê como o homem vê, não age como o homem vê, como o homem age. Havia também uma promessa para Agar, mas ela precisaria retornar e humilhar-se perante sua senhora. Se ela continuasse arrogante, ela ia morrer lá. Tem gente que está quase morrendo e morre porque não sabe voltar, não sabe se humilhar, não sabe pedir perdão. Né? Se Agar, na sua arrogância, continuasse arrogante e prepotente, ela estava quase morrendo e ia morrer. Mas como ela teve humildade para voltar e pedir perdão, aí ela viveu. Né? Então, a falta de perdão, falta de voltar e se humilhar, onde você errou feio, né? Se você faltar nisso, você morre. E se você se humilhar, Deus é fiel para te salvar e te dar vida. Então, é esse o caminho. Para o soberbo é se humilhar e pedir perdão para que Deus levante sua cabeça. E aí, para humilhar-se, é necessário jogar fora todo orgulho. O orgulho mata muita gente. Né? E Deus é um Deus bom, misericordioso e justo. Né? Ele entrou na causa e não vê como me vê. Né? Não age como me age. Né? Ele ainda fez promessas para Agar, ainda usou de bondade e misericórdia, falou com amor e carinho, fez promessa, né? Mesmo ela errando. Então é assim, né? Deus faz isso conosco também, erramos muitas vezes, mas aí trazemos o caos, nos transpassamos nós mesmos por causa dos nossos erros, e aí quando está uma confusão, estava uma confusão na família de Abraão, está uma confusão na família e Deus ainda entra para ajustar as coisas, ó. Ele entra para dar conselho, promessa, para abençoar, para falar com amor e ajustar as coisas que estão desajustadas. Se as coisas na tua casa, na tua família saem do controle por causa do erro de todos, ore a Deus, para Deus ajustar a tua casa, porque Ele é poderoso para ajustar as coisas. Vamos lá para o 3, vamos para o tópico 3, eu tenho quantos minutos aqui? Pronto, acabei de completar 1 hora de aula, nossa lição, nosso estudo bíblico sempre é de 1 hora. Né? Estamos dando aula somente online, porque a igreja continua em reformas. Acreditamos que essa semana termine as reformas da igreja e iremos fazer a reinauguração do templo. E aí, provavelmente, a partir da semana que vem, já estarei ministrando nosso estudo bíblico, nossas lições bíblicas lá na igreja, né?
na igreja. Mas a princípio, continuamos aqui. Então, já deu 1 hora, eu vou aqui me apressar nesse tópico 3. O Deus que conduz a história. 3.1. O Deus que ouve e vê. Na solene promessa H, está aí na sua revista, não é? O anjo declarou que o menino deveria ter o nome de Ismael, nome dado por Deus. Que privilégio! O significado do nome Ismael é Deus ouviu. Né? H parecia abandonada e perdida, mas Deus se fez presente no deserto, viu e ouviu a sua dor. Deus ele vê e ouve, mesmo às vezes você sofrendo por causa da sua culpa mesmo. Deus é tão bom, tão misericordioso que mesmo assim, sabendo que você está sofrendo por causa do seu próprio erro, ele mesmo assim se compadece da sua dor e fala palavras de amor para te levantar e te fazer você caminhar, não morrer. Né? Deus não tem prazer na sua morte. Então ele diz assim na morte do ímpio, né? Mas Deus se fez presente no deserto, viu e ouviu a sua dor. O Eterno agiu em seu favor, e não só em favor de Sarai e Abrão, seu servo. O Todo-Poderoso honrou aquele filho, que não era o da promessa, mas era filho do amigo de Deus e pai da fé. 2. Tudo conforme a sua soberana vontade. Nos tempos de Abrão, era comum os homens serem pai mesmo em idade avançada. Ele teve o seu primeiro filho com Agar quando já tinha 86 anos de idade. Para ele devia ter sido uma experiência muito impactante, com certeza. E em obediência ao que lhe dissera o anjo, deu-lhe o nome de Ismael. Mas aquele não era o filho que Deus lhe prometera. Ismael era o resultado de um plano traçado entre Sarai e Abraão e que envolvia sua serva egípcia Agar. No entanto, nada foge aos cuidados de Deus. A sua ajuda a Deus atrapalha, não é? Mas Deus ainda é fiel e misericordioso. Conforme o anjo falou para Agar, Deus fez de Ismael uma grande nação. Aprendemos por intermédio da vida do patriarca Abraão que Deus governa a história, pois ele é soberano, e os eventos acontecem da maneira como ele permite. Contudo, ele intervém diretamente para realizar os seus propósitos, como fez com Agar. O Senhor já havia determinado o momento em que o filho da promessa, Isaque, viria ao mundo. Abrão e Sarai não poderiam fazer nada em relação a isso, mas somente aguardar o momento certo de Deus em suas vidas. Então Deus continua tendo o controle de tudo, Deus tem o controle do futuro, Deus tem o controle da história. Deus fez promessa a Agar sobre o filho de Abraão, disse que seria uma grande nação, e isso aconteceu conforme Deus disse. Agar não morreu no deserto, Deus falou ao seu coração e ouviu, e ajudou, e trouxe ela de volta para casa, com a revelação divina, dizendo que Deus mandou ela voltar, e Abraão e Sara só teve que obedecer e recebê-la, e Sara teve que recebê-la porque Deus falou, e apareceu e disse que era para ela voltar. Então Sara tinha que só receber, mesmo não gostando. E Deus cuida do futuro, Deus tem controle, é soberano da história, né? E intervém quando ele quer intervir. Se ele também não quiser intervir, ele não intervém. Se ele quiser intervir, ele intervém. Não é? Quando eles estavam fazendo um plano para gerar filho de Agar, Deus não interviu. Mas depois que o filho já estava no ventre e a mulher morrer no deserto, Deus interviu. Então Deus intervém quando ele quer. Quando ele não quer, ele não intervém. Isso não depende do homem, depende da sabedoria, da soberania de Deus. Ele faz como ele quer, na hora que ele quer, no momento que ele quiser. E se ele não quiser intervir na sua história, ele não vai intervir. E se ele quiser intervir, ele vai intervir. Tenho experiência disso de uma forma terrível e grandiosa demais, de ver Deus querer intervir, né? E então, diz aqui o 3, o cuidado de Deus em todo o tempo, não é? 3.3, tópico 3, subtópico 3, quando Sarai tratou severamente Agar, ela fugiu para o deserto. A cena desperta compaixão. Quem ajudaria uma serva estrangeira e sozinha? Contudo, Deus se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa despercebido aos seus olhos e que o Senhor vela pelos que sofrem. Ele responde e cuida de nós em tempos difíceis e nas aflições, quando ninguém mais vê e que nos aflige.
No momento difícil que Abrão, Sarai e Agar estavam enfrentando e que em nossa jornada nós também passamos, precisamos orar e confiar em Deus, experimentando da sua paz, obtendo da sua força e recebendo a sua misericórdia, graça e ajuda. O Deus soberano, em seu infinito amor, há de nos acolher. Não é? Deus é um Deus bom, misericordioso, compassivo, não é? Que cuida, que protege, que consola na hora da dor. Então, quando a nossa família está um caos e Deus resolve intervir, Ele faz tudo aquilo que Ele precisa fazer. Ele faz toda a obra que Ele precisa fazer, resolver e ajudar. Né? Só basta a gente confiar e ter fé em Deus. Não vamos ser impacientes. Não vamos tomar atitudes precipitadas. Vamos esperar no Senhor e confiar nele. É o melhor caminho, irmãos. Vamos para a conclusão? Conclusão, né? Deixa eu colocar cá a conclusão em tela. Conclusão. Os anos passavam e Abraão e sua esposa ficaram impacientes. Então os anos vão passando, você não vê a promessa se cumprir e você começa a ficar agoniado. Não fica agoniado, irmão. Isso aí é o laço do inimigo para te destruir. Vai orar. E orando, o Espírito fala e renova as promessas e aumenta a tua fé de novo. Os anos passavam e Abraão e sua esposa ficaram impacientes pela demora no cumprimento das promessas de Deus. Sarai, olhando para sua esterilidade, acreditou que poderia ajudar a Deus e sugeriu que seu esposo tomasse sua serva Agar, uma egípcia, a fim de ter filho com ela. Mesmo sendo um homem de fé, Abraão aceitou participar do plano de sua esposa e o plano humano deu certo. Abraão uniu-se a Agar e tiveram um filho, Ismael. Vimos que as consequências não tardaram e não foram boas. Essa parte da história de Abraão é marcada por erros. O patriarca, sua esposa e sua serva erram, pois Deus não precisa de atalho ou da ajuda humana para que seus planos se cumpram. Ele é o Senhor que governa a história e, como afirmou o profeta Isaías, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43, versículo 14. É a conclusão de nossa lição de número 3. Uma lição especial, não é? Uma lição de ouro. Vamos guardar essas palavras no nosso coração. Vamos aplicar em nossas vidas, nosso caminho, nossa casa e nossa família. Se ouvirmos a voz do Senhor, guardarmos as suas palavras, os seus conselhos em nosso coração, certamente que o nosso caminho será de paz, certamente será um caminho abençoado. Mas se deixarmos a impaciência, a agonia subir o coração e permanecer e fecharmos o ouvido para ouvir os conselhos divinos da sua palavra, então nosso caminho será de dor, de problema, não é? Destruição, infelicidade e de morte. É melhor confiar em Deus. É melhor esperar no Senhor com paciência. Amém? Então fechamos aqui a nossa lição de número 3 com o título A Impaciência na Espera do Cumprimento da Promessa. Lição de número 3, que ainda fala sobre o patriarca Abrão. Glória a Deus por essa lição. Amém? Deus continue abençoando os irmãos e Deus continue abençoando os alunos desse estudo bíblico. Glória a Deus. Terminamos aqui mais uma aula em nome de Jesus.